Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Neurociência e Saúde Mental. Meu nome é Marina Mendes, eu sou especialista em neurociência do comportamento aplicada ao desenvolvimento de pessoas e de organizações. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal que eu gosto muito, que é exercício físico. Um pilar super importante aí para a nossa saúde mental e que estudar os seus efeitos no cérebro me ajuda a ter mais motivação para praticar atividade física. Porque entender, pessoal, os benefícios de um comportamento pode sim aumentar a probabilidade de você executá-lo. Então, eu espero que esse vídeo traga aí informações importantes, relevantes e que te motivem a praticar mais exercícios físicos, tá? Esse vídeo, ele tem por base um artigo científico publicado na Nature que fala assim, ó: seja inteligente, exercite seu coração. Efeitos do exercício no cérebro e na cognição. Então, me baseei nele aí, fiz um compilado, um resumão, né, a respeito dos dados que foram avaliados aqui nesse artigo, e eu vou procurar falar de forma bem simples, bem objetiva e básica os resultados desse artigo científico, tá? Então, primeiro eu queria começar falando o seguinte, que a literatura sobre os efeitos do exercício físico, ela é vasta, mas também é um pouco confusa. Por quê? Especialmente porque muitos estudos, eles são feitos em animais não humanos, como roedores, tá? Por quê? Porque estudos em animais não humanos é muito mais fácil, né, de se controlar e de se analisar. Se coloca o bichinho lá dentro de um ambiente controlado, ele pratica a atividade física e depois é muito mais fácil a gente analisar esses efeitos no cérebro desses roedores do que num cérebro humano, né, gente? Porque senão você teria que ir lá e abrir a cabeça do ser humano, fica mais difícil, né? Mas hoje, com as ressonâncias magnéticas, né, com as neuroimagens, sim, está mais fácil a gente estudar os efeitos da prática do exercício físico no cérebro humano, tá? Mas é mais confuso, é mais difícil, né? Exige mais controle, porque você tem que estar aí comparando grupos mais homogêneos, né? Existem fatores que a gente tem que observar, como sono, motivação, autoestima, tá? Então, assim, existe um consenso em humanos, né? A gente já tem bons consensos, e especialmente sobre a melhora na memória, tá? Com o exercício físico, mas muitos fatores aí ainda estão envolvidos, como sono, motivação e autoestima, tá? Então, pessoal, o exercício físico, ele tem uma correlação forte com a prevenção do declínio cognitivo com o passar dos anos. O nosso cérebro, assim como o nosso músculo, ele precisa ser exercitado para que se evite aí a sua atrofia, tá? Então, assim como os músculos, a gente também precisa ler, estudar, né? E fazer atividades físicas, tá? É fundamental para a gente manter aí a nossa saúde cognitiva, tá? O que se é muito estudado a nível de artigo científico? Exercícios aeróbicos, corrida, natação, tá? São os exercícios mais estudados e que têm demonstrado benefícios mais significativos. Não que o treino de força não seja importante, é importante sim, mas a nível cognitivo, o que se estuda são os efeitos da corrida, dos exercícios aeróbicos, principalmente a corrida, tá? E aí, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico, tá? Só para a gente pontuar aí alguns nomes que às vezes pode aparecer e gerar uma dúvida, tá? Atividade física envolve qualquer movimento que gaste caloria, como ir ao supermercado, limpar a casa. Já o exercício físico, ele é planejado, ele é direcionado, ele tem um objetivo específico, como, por exemplo, a musculação. E aí, por que isso é importante? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda
de 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada por semana para adultos, ou 75 a 150 minutos de atividade intensa, tá? E o que é atividade moderada e o que é atividade intensa? Depende, tá? Depende da sua idade, depende da sua frequência cardíaca máxima, que você tá naquela faixa, acho que é um nível 2, né? Então aí depende. Tanto é que a OMS, ela não especifica qual que é. Ela só diz que tem que ser atividade moderada e atividade intensa. Isso aí depende da sua avaliação, tá? Além disso, recomenda-se 2 sessões semanais de fortalecimento muscular. Musculação, né? Alguma atividade que exija aí você fazer força. Parece muita coisa? Parece, mas é fundamental para a nossa saúde. Para quem já pratica atividade física, essa recomendação de 150 a 300 minutos, né, de atividade moderada, 75 a 150 de atividade intensa, pode parecer o normal. Mas se a gente levar em consideração que 80% da população dos adolescentes e adultos dos Estados Unidos não consegue atingir esse número, tá? E aí, eu vou te falar um dado, assim, até para você se motivar. Quem não atinge esses níveis mínimos de atividade física tem de 20 a 30% mais chances de morrer de quem atinge. Então, que fica aí de alerta, tá? E a gente, né, se motivar com esses dados, tá? Então, pessoal, a atividade física ela é altamente protetora contra problemas tanto metabólicos, e aí a gente fala a nível de diabetes, né? Quanto também a nível mental, depressão, ansiedade, tá? Aqui no artigo fala-se, ó, quer ver? Fala-se diabetes tipo 2 e obesidade, tá? Então, aí a nível metabólico é de suma importância, tá? Além de que das doenças mentais, né? Dos transtornos mentais, ansiedade, depressão, tá? Isso aí é altamente protetor. Atividade física é altamente protetora contra esses problemas metabólicos e mentais, tá ok? Então, olha só, vamos falar agora sobre os efeitos do exercício físico no cérebro, tá? Em modelos animais, o exercício ele reduz os níveis de corticosterona, que é o hormônio do estresse, tá? Em animais não humanos, e melhora de sobremaneira a memória. Em humanos, há uma melhora em parâmetros como memória, tá? Funções executivas, que são funções de atenção, foco, planejamento, raciocínio, automonitoramento, tá? São essas funções aí do dia a dia, funções executivas que a gente vê uma melhora significativa com a prática da atividade física, principalmente em crianças e adolescentes. Esse estudo publicado na Nature, ele fala muito sobre isso, sobre o exercício físico, a prática da atividade física relacionada especialmente em crianças e adolescentes, tá? Por quê? Porque é uma fase de maior crescimento, de maior formação de conexões neuronais, então favorece de sobremaneira, tá? Dados em adultos são mais escassos, né? Por quê? Porque o cérebro no adulto, né, na fase adulta, e aí eu falo depois aí dos 23, 24 anos, já está operando numa alta capacidade. Mas a gente sabe, sim, que o exercício físico previne o declínio cognitivo em idosos, tá? Memória, né? Memória espacial, principalmente. E aí, esse artigo também traz dados interessantes com relação à atividade física na prevenção do declínio cognitivo em idosos, tá? Então, na fase adulta, os estudos são um pouquinho mais escassos. Já na fase de crianças e adolescentes e depois na fase de idosos, aí a gente já tem estudos mais robustos, tá?
Então, olha só, exercícios físicos melhoram a função executiva, memória espacial e reduzem os riscos de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, tá? Isso foi visto principalmente em idosos, tá ok? Funções executivas, planejamento do comportamento, memória de trabalho, né, como leitura, raciocínio, tá? Atenção, foco, controle inibitório, automonitoramento, são todas aí funções executivas, tá? E doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, tá? Nós vamos ver que existe um fator, né, importantíssimo que é liberado quando se pratica uma atividade física que está diretamente ligada aí a proteger, né, a reduzir o risco de doenças neurodegenerativas. Então, olha só, os mecanismos exatos de como o exercício físico beneficia o cérebro ainda estão sendo muito estudados. Mas nós sabemos principalmente que ele aumenta a amplitude da onda P3 e que indica, essa onda indica, não vou descer detalhes, né? Vou até deixar o artigo aqui como referência na descrição do vídeo, quem quiser ler. É um artigo muito interessante, de fácil leitura, fácil entendimento, tá? Essa onda indica uma melhor capacidade de atenção e de deslocamento do foco atencional. Então, já sabemos que o exercício físico melhora de sobremaneira a amplitude dessa onda, que tem a ver com a nossa capacidade de atenção e de deslocamento do foco atencional, que é aquela nossa capacidade que a gente tem daquelas duas redes, né? A de modo padrão e a de saliência. Modo padrão é quando você está voltado mais para o seu aspecto interior, para aspectos assim de autoconhecimento, dos seus pensamentos. E a de saliência são aspectos externos, vamos dizer assim, tá? Que aí tá sempre deslocando aí o nosso foco atencional, tá? E o exercício físico também melhora a atividade de neurotransmissores como a dopamina e a acetilcolina, que são fundamentais para a nossa cognição. Já falamos muito sobre a dopamina, sobre os mecanismos dopaminérgicos, né? E como que a dopamina age no nosso cérebro, direcionando aí, né, o nosso foco, a nossa motivação, tá? De modo que a gente tem mais vontade, mais motivos aí para a gente poder agir, tá? Motivo maior do que esses benefícios para atividade física, impossíveis, né? No próximo vídeo, pessoal, eu vou te falar como que a gente pode trazer aí o nosso cognitivo, usar isso de maneira bem prática, tá? E aí eu vou trazer um pouquinho, assim, da minha experiência pessoal com atividade física, de como que eu me motivo para poder todos os dias praticar exercício físico, tá? E aí, ó, um aspecto do BDNF que eu falei para vocês. Em roedores, o exercício, ele aumenta o BDNF. O BDNF é uma proteína essencial para a sobrevivência e para a neuroplasticidade dos neurônios. Em humanos, o exercício físico, ele regula e modula o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, melhorando aí a resposta ao estresse e, consequentemente, a saúde mental em geral, tá? O exercício físico, pessoal, então assim, só explicando um pouquinho melhor esses dois aspectos, né? O BDNF é um sinal químico, é uma substância que ele serve como protetor de neurônio. Então, a partir do momento que você pratica atividade física, que você tem um estímulo da liberação dessa substância química, né? E essa substância química protege o neurônio, né? Ele é essencial para a sobrevivência e neuroplasticidade dos neurônios, que é a capacidade do cérebro aí de se reprogramar, de se reconectar, de fazer novas conexões neuronais. Se você tem um exercício, né? Um fator, um preditor, que estimula, que aumenta o BDNF, consequentemente, você tem, e esse fator, ele protege, ele atua diretamente na neuroplasticidade dos neurônios, numa situação aí correlacional, atividade física, BDNF, proteção de neurônios, declínio cognitivo ligado ao Alzheimer, atividade física, Alzheimer, estão intimamente correlacionados aí, tá? Com relação ao eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, que é o famoso HPA,
um dia a gente pode falar mais especificamente sobre ele, melhora a nossa resposta ao estresse, né? Por quê, pessoal? Porque a atividade física, principalmente, ela libera alguns sinais químicos, principalmente calmantes, tá? Principalmente que trazem aí essa diminuição aí do nosso estresse, esse controle, essa modulação desse hormônio, tá? Por isso que é importante, por isso que ela estabiliza aí a liberação do cortisol, de modo aí a melhorar aí a nossa saúde mental, o nosso controle do estresse e da ansiedade, tá? Então, BDNF e o controle do eixo HPA, tá? Futuramente a gente fala mais um pouquinho mais detalhado sobre esses aspectos, tá? O importante agora é a gente trazer para a prática o que de fato o exercício físico pode melhorar na nossa vida. Mas de verdade, pessoal, o que acontece com o exercício físico? O exercício físico, ele é um hábito angular, né? O que significa a gente falar que é um hábito angular? Ele melhora vários outros aspectos da nossa vida. Quando a gente se propõe a fazer uma atividade física, automaticamente, né, para a gente poder ter uma performance, um desempenho legal naquela atividade, a gente tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar o sono. Então, o exercício físico, ele serve como um norte, né? Ele vai melhorando ali outros aspectos da nossa vida, de modo que quando a gente vê vários outros pilares aí da nossa saúde mental estão modulados, estão regulados. Por isso que é importante, regulou o sono, né? Nós falamos sobre o sono no vídeo anterior e até te convido a assisti-lo, né? Onde eu trago para você aí uma higiene básica do nosso sono, principalmente luz natural, né? A dormir e acordar no mesmo horário, principalmente final de semana, né? Tentar manter essa rotina de sono, não consumir bebidas que tenham cafeína depois das 3 horas, enfim, tá tudo ali no vídeo anterior. Você começa a regular, por conta do exercício físico, esses aspectos. Então, por isso que ele é importante, além da questão cognitiva, de memória, de BDNF, né, de neurodegenerativas, além da questão das funções executivas, foco, memória, atenção, automonitoramento, planejamento, execução. O exercício físico, ele se torna um hábito angular, que passa a partir dele a gente a buscar melhorar outros aspectos aí da nossa vida, tá? Então, olha só, eu espero que isso tenha ajudado vocês, essas informações, tá? Lembre-se sempre, pessoal, existe uma vasta literatura, né? Vários estudos estão sendo feitos a nível de animais não humanos e humanos também, principalmente nessas duas faixas etárias aí, adolescência, crianças e adolescentes e a fase e os idosos. Mas a gente sabe que hoje o exercício físico é um hábito angular e que melhora muitos outros aspectos da nossa vida, contribuindo aí de sobremaneira para a nossa saúde mental. Lembre-se, pessoal, não existe saúde mental num corpo sedentário. Não existe um cérebro saudável, um corpo saudável num corpo sedentário. A atividade física, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, tá? Para o nosso sistema cardiovascular, para o nosso sistema de defesa, para o nosso metabolismo de modo geral, ok? No próximo vídeo, pessoal, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência pessoal, da minha vida e de como que eu me motivo todos os dias a praticar exercício físico. E como que isso, assim, tá sendo fundamental para o meu envelhecimento, né? Eu já tô aí com os meus 48 anos e como que a prática regular de um exercício físico tem feito e tem me trazido, assim, melhoras significativas para o meu trabalho, para minha saúde mental, para o meu cognitivo, para minha memória, para o meu sono, enfim, para tudo isso aí, tá? Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Tenho certeza que você se beneficiou bastante aí desse conteúdo,
Grande abraço e até o próximo vídeo.